Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira o advogado Marcos Tavares Leite falando sobre a alteração em uma norma regulamentadora que atualiza as regras de segurança e saúde no trabalho. Uma pequena notável fabricante de tapetes personalizados, além de dicas e curiosidades. E nesta semana o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o cientista político Rodrigo Gallo, que fez uma análise social do atual período econômico brasileiro. Fique conosco! Em matéria de segurança, saúde do trabalho e fiscalização do trabalho, existem normas regulamentadoras. Essas normas elas são definidas através de uma comissão tripartite, composta de representantes de empregados, empregadores e também do governo, inclusive com assessoria técnica, no sentido de definir como devem ser feita a fiscalização, como devem ser normatizadas as questões relativas à segurança do trabalho e à saúde do trabalhador também. Uma medida dessa, uma norma dessa bastante polêmica, é a NR12, que trata sobre as condições que devem apresentar máquinas e equipamentos na indústria. Várias alterações foram feitas e muita discussão, inclusive insegurança, autuações e até interdições de equipamentos surgiram justamente pelas controvérsias em relação à aplicação de norma regulamentadora. Agora se tem a notícia de que vai haver uma revisão de todas as normas regulamentadoras, em vigor hoje são 37, no sentido de definir e modernizar critérios sobre fiscalização e também no que diz respeito à aplicação da proteção e da saúde do trabalhador. É importante que haja essa modernização, essa revisão, mesmo porque muitas dessas normas vêm desde a década de 70. Portanto, são muitos anos, quase 50 anos, com normas que precisam ser adequadas a uma nova realidade. Além disso, essa revisão busca não só a modernização e atualização, como também a desburocratização. É importante medidas nesse sentido, de atualização e desburocratização, pois nós já temos muita alteração nesses últimos 40, 50 anos na questão tecnológica, em questão de medicina do trabalho, nas questões sanitárias e, portanto, precisamos evoluir nesse sentido. Também precisa ser desburocratizado no sentido de incentivar a atividade produtiva, sempre com segurança e respeito à saúde, mas também de maneira a ter a segurança jurídica àquele que emprega. Por outro lado, no que diz respeito à fiscalização, a norma regulamentadora número 1, que define critérios sobre fiscalização e também toda a forma de se definir as demais novas regulamentadoras, deverá ser vista. Importante, principalmente para a micro e para a pequena empresa, uma vez que a própria lei geral define a questão da fiscalização orientadora em várias áreas, mas principalmente em matéria do trabalho. Apesar disso, é raro nós vermos realmente uma fiscalização orientadora no campo trabalhista para a microempresa e a empresa de pequeno porte. Portanto, essa medida de atualização, desburocratização, para que nós tenhamos segurança jurídica para o emprego, para investir. Todas essas normas, como colocamos, serão revistas por uma comissão tripartite, representantes de empregados, de empregadores e do governo e com assessorias técnicas. Fundamental para que não se precarize a relação, para que mantenha a segurança do trabalho, mantenha uma preocupação com a saúde do trabalhador, mas também de forma moderna e segura. O SINP vai acompanhar todo esse projeto, que será colocado ainda em consulta pública, acompanharemos, participaremos no sentido de assegurar segurança jurídica, proteção ao trabalho, desburocratização e, portanto, incentivo à atividade produtiva, geradora sempre de emprego e de renda. Pedro Álvares Cabral foi o grande navegador português que descobriu o Brasil. Nada mais justo que um dos mais belos monumentos paulistanos faça homenagem a este ilustre homem dos mares. Localizado bem próximo ao Lago do Parque do Ibirapuera, o monumento de 7 metros de altura é um dos pontos mais visitados do parque. Projetado pelo arquiteto Agostinho Vidal da Rocha, o monumento de Pedro Álvares Cabral foi inaugurado em 10 de junho de 1988 e serviu como marco de abertura às celebrações dos 500 anos do descobrimento do Brasil.
Sobre o pedestal encontra-se Cabral com as mãos estendidas para o céu, agradecendo a Deus pela descoberta do que viria a ser a nação brasileira. Essa, você sabia? A pequena notável desta semana é uma fabricante de tapetes personalizados. Além de produzir, eles revendem os produtos, possuindo um dos maiores estoques de tapetes de todos os tipos e estilos. A nossa loja tem uma grande variedade de tapetes, de vários tamanhos e várias cores. O grande diferencial é que somos fabricantes. Você pode escolher o seu tapete da forma que você quiser, do seu tamanho, da sua cor. Eles são feitos de lã, de seda de bambu, viscose e tecido sintético, em tamanhos pequenos, médios e grandes, para compor qualquer tipo de projeto e ambiente. É muito importante, quando você levar um tapete, você sentir que ele combina com a sua personalidade. Levar um tapete, colocar no seu ambiente e sentir que ele tem tudo a ver com você. Todos os seus tapetes de cores vibrantes e imagens vívidas levam o selo de qualidade, que é a certificação de um produto autêntico, desde a sua procedência com registro e lacre. A nossa empresa já é reconhecida mundialmente, pois exporta para mais de 100 países. Conhecemos os tapetes artesanais através do nosso toque e o selo de qualidade. Quarta-feira, dia 29 de maio, a Junta Comercial do Estado de São Paulo promoveu em sua sede uma campanha de doação de leite em pó para crianças portadoras de HIV, em prol do voluntariado do Hospital Emílio Ribas. Foram entregues as doações dos colaboradores da JUSESP e escritórios regionais da capital. Estiveram presentes num importante evento o presidente e a vice-presidente da Junta Comercial, Walter Hiroshi, e Adriana Flosi. E a gente ficou muito contente da Junta Comercial do Estado de São Paulo fazer um grande movimento para arrecadar leite para a gente levar para as nossas crianças. É muito importante. O aspecto nutricional ajuda muito, principalmente porque a criança usa medicação todos os dias, ela precisa de um aporte extra e isso faz muita diferença na vida dela. Acho que esse evento é para marcar essa ação que foi desenvolvida aqui dentro, junto com os nossos colaboradores, e mostra o engajamento de todas as equipes nossas aqui, dos departamentos da JUSESP, mas também dos escritórios regionais que estiveram aqui contribuindo conosco. Então, acho que o que mais a gente tem que fazer é agradecer a participação de cada um de vocês. Esse leite vai ajudar cerca de 200 crianças que vão ser atendidas com esse leite adquirido e entregue pelos nossos colaboradores. Então eu fico muito feliz de poder estabelecer essa parceria, de poder fazer esse trabalho e apoiando o voluntariado que elas têm executado ao longo desse tempo. Eu quero também agradecer a parceria do SIMP, toda a sua diretoria, Dr. Joseph e todos os amigos que são os nossos parceiros aqui na Junta Comercial. Muito obrigado, estaremos juntos nos próximos projetos. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Rodrigo Galo, é cientista político e o nosso tema é como a crise econômica afeta o aspecto social e a vida das pessoas. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Nosso prazer. Na sua avaliação, a crise econômica, isso é uma afirmação nossa, começou em setembro de 2014, de acordo com a nossa pesquisa SIMP Datafolha. Correto. E ela veio se agravando mês a mês, passando por vários governos. Qual a sua avaliação do reflexo social nas pessoas, na vida e o aspecto social de tudo isso? Bom, há diversos impactos possíveis. O primeiro é que a crise ela faz com que haja desemprego. Sim. Então, quando há desemprego, existe um cenário propício para fazer com que o cidadão
ele se sinta desalentado em relação à sociedade. Então você não tem emprego, as empresas estão fechando, então a possibilidade de recolocação profissional é cada vez menor e o cidadão não vê o governo, independentemente de quem estivesse no poder, tomando decisões que isso vem de 14 para cá. Exato. Tá? Pega o Nos governo vários Dilma, governos. o governo Temer e agora esse começo de governo Bolsonaro. Sim. O cidadão não vê que o governo consegue tomar decisões de política macroeconômica que consiga reverter essa perda de emprego. O governo não consegue tomar decisões de médio e longo prazo que consigam reverter o problema. Então, do ponto de vista social, a gente tem uma situação pela qual o cidadão se sente desprotegido pelo Estado. E isso é um grande problema. Existe um dimensionamento disso na sua avaliação? Quantos milhões de pessoas são diretamente afetadas e como isso influi na sociedade como um todo? Sim, sim. Nós temos 13,4 milhões de desempregados, fora a população em condição de desalento. Então a gente tem um contingente muito grande de pessoas que precisam de medidas urgentes por parte do governo, que até agora nós não vimos nenhuma demonstração disso. Exemplo, o governo atual tem investido muito na reforma da Previdência. Essa é a grande agenda do governo Bolsonaro. Mas a gente não consegue enxergar que esse governo tenha outra proposta econômica para além da reforma da Previdência. Então, espera-se que a reforma ela resolva um problema de enxugamento do tamanho do Estado, o que vai resolver certas questões de caixa para o governo federal. E espera-se que a reforma da Previdência sendo aprovada, a gente atraia mais investimentos estrangeiros. Então, a esperança que o governo tem é que esse investimento estrangeiro vai ser usado aqui para a geração de emprego e renda. Entretanto, se a reforma da Previdência não for aprovada como se espera, ou se o mercado, que é volátil, ele entender que há alguns outros problemas que não tornem o país seguro, a gente não vai ver esse dinheiro interno no Brasil. Então o cidadão, ele fica desamparado porque ele não vê nenhuma política de fato que funcione para tornar o Brasil mais seguro. Agora, mesmo que seja aprovado na íntegra, e nós não estamos afirmando aqui que será a reforma da Previdência, aliás, ela não será aprovada na íntegra, terá algumas alterações, mas que ela tenha potência fiscal, aquilo que o governo deseja. Essa reforma não trará resultados por si só de imediato. Certo. Ela precisa de várias outras medidas, como a reforma da Previdência, como a volta do crédito, como o crescimento econômico, como aquecimento da economia, como geração de emprego e aí afora. Como é que você vê esse cenário? Bom, realmente a reforma da Previdência por si só não resolve os problemas. Uma das questões que pode ajudar na retomada do crescimento do Brasil é a reforma tributária. A gente precisa tornar o país mais seguro para as empresas trabalharem. Você precisa ter uma reforma tributária eficiente para isso. Porque isso cria um ciclo. Se a população tem renda, o comércio vende mais, a indústria produz mais. Tanto o comércio quanto indústrias contratam e isso gera mais renda. Então você fecha um ciclo econômico que faz com que haja cada vez mais possibilidades de sairmos, de superarmos essa crise que a gente enfrenta. Então, no fim das contas, o governo tem que ter medidas alternativas, não é a reforma da Previdência. Por exemplo, no Brasil, o que mais emprega trabalhador são micro e pequenas empresas. Sim. O governo poderia ter políticas específicas para beneficiar as pequenas e as médias empresas, para fazer com que elas tivessem estímulo para contratar a partir do momento em que elas conseguissem vender mais ou produzir mais. Então, talvez fazer uma política voltada para esse nicho fosse interessante para a gente superar a crise e resolver problemas sociais que o Brasil tem enfrentado. Na verdade, o que você está dizendo é a valorização do mercado interno. Exato, valorização do mercado interno. Essa é que seria a grande discussão nesse momento. Exato. E, em última análise, se eu estou entendendo corretamente, é dar igualdade de condição competitiva ao Parque Fabril brasileiro, é isso? Exato. A gente tem que considerar que pequenas e médias empresas, elas não têm a mesma capacidade de concorrer de forma igual com grandes empresas. Então, Pelo contrário, ela é prejudicada em todos os cenários. Exatamente, elas são prejudicadas. Então a gente tem que ter medidas que façam com que essas pequenas e médias empresas tenham capacidade de competitividade. Fazendo isso, a gente aumenta a renda e a gente aumenta a geração de emprego nesse segmento, que é fundamental.
Então a gente pode combater o desemprego investindo em pequenas e médias empresas. Isso sem nenhuma dúvida. Ou seja, você está incluindo a micro na pequena empresa, quando você fala pequena e média, como um arcabouço geral das empresas que poderiam ter políticas governamentais, e nós não estamos pedindo aqui benesse. Certo, nós estamos exatamente. pedindo igualdade de condição competitiva. Exatamente. É esse o posicionamento. Essa é a questão. Não é dar benefícios para empresas, mas é criar políticas que reconheçam que empresas de grande porte, elas estão num nível diferente das empresas de pequeno, médio e micro porte. E que elas precisam, de alguma forma, ter alguma correção dessas desvantagens competitivas. É nesse aspecto. Na verdade, o Brasil tem a segunda maior taxa de juros do mundo. Sim. Ela não tem crédito hoje, ela não tem igualdade de condição competitiva a nível tributário, ela não tem igualdade competitiva em qualquer área que você pegue no ranking internacional. Como é que você vê uma mudança dessa postura para ter isso? Bom, é fundamental que a gente tenha crédito. Todo país se desenvolve a partir de crédito. O consumidor precisa de dinheiro para consumir. As empresas precisam de dinheiro para produzir. Então a gente tem que ter uma economia voltada para a geração de crédito. Sim. E além de outros incentivos, por exemplo, como já foi feito no passado, redução do IPI para determinados setores para fomentar que, pelo menos durante um curto intervalo de tempo, a gente fomente a produção de certas áreas. Isso é fundamental. Agora, o Brasil sendo um dos países campeões de juros no mundo, há problemas para a gente fazer esse país crescer. O Brasil precisa investir em formas de redução das taxas de juros. Sem isso, a gente não vai ser um país competitivo nunca. Então a gente tem que combater as taxas de juros altas, ao mesmo tempo em que o governo tem que encontrar uma forma de liberar crédito para a população e para as indústrias. E numa análise um pouco mais profunda, do que você está colocando a nível macro, na verdade, nós estamos falando do aspecto econômico, sem que a gente fale das consequências sociais que isso trouxe e está trazendo. Certo. Quais seriam esses efeitos sociais na sua avaliação? Os efeitos sociais basicamente seriam, se você tem uma população que passa por uma realidade de desemprego, você, por exemplo, onera mais o sistema público de saúde. Sem porque dúvida. o cidadão que está empregado normalmente tem plano de saúde. Sim. Então ele fica doente, estando desempregado, ele vai usar o SUS, tem um custo para o Estado. O cidadão desempregado, se ele tinha carteira de trabalho, se ele é formalizado, ele vai ter acesso ao seguro-desemprego. Então, quanto mais o desemprego aumenta, mais você aumenta o custo do Estado. Você tem segurança pública dentro disso ou não? Segurança pública, sim, porque quanto mais a gente tem uma realidade social difícil, mais os índices de violência tendem a aumentar. Então, quanto melhor o país estiver economicamente, mais fácil é para a gente criar políticas de segurança que combatam a violência. E o contrário ocorre numa situação como a gente está. O cidadão está desempregado, eventualmente, numa situação de desespero, ele comete um crime para tentar sobreviver, para roubar comida. Isso gera uma insegurança popular. Então, a segurança pública entra no cálculo social. Ou seja, se a gente pudesse reduzir isso de uma forma extremamente simplista, sai muito mais barato para o governo ter políticas de pleno emprego, ter políticas de aquecimento econômico do que a política recessiva, que é o que nós estamos vivendo desde setembro de 2014. Sim, sai mais barato para o governo ter uma política econômica que seja altiva. Se nós tivermos uma política econômica que garanta emprego, que garanta renda e que garanta crédito, a gente tem desenvolvimento. Agora, no início desse ano, nós tivemos 521 mil micro e pequenas empresas expulsas do Simples Nacional, Sistema Tributário Nacional. Qual é a sua visão desse cenário? Bom, isso é um complicador para fazer com que empresas que se enquadrem em determinada faixa consigam operar legalmente. Então o governo, ao invés de investir em políticas, e como a gente já discutiu, tentem corrigir essas diferenças entre as grandes empresas e as micro, as pequenas e as médias, o governo está, no fim das contas, alimentando essa diferença. Então é uma política que vai contra uma política de crescimento que seria natural, que seria mais esperada. Você diria que ela está empurrando as empresas para a ilegalidade e a informalidade? Sim.
Sim, é inevitável pensar que se uma empresa ela deixa de ser enquadrada numa determinada faixa do simples, essa empresa muitas vezes pode trabalhar na ilegalidade. Aí ela não vai recolher imposto, ela provavelmente não vai registrar seus funcionários, então tudo isso contribui para agravar a crise. Na sua avaliação, nós temos hoje uma política liberal no governo do presidente Bolsonaro. A política liberal prevê, em tese, o livre mercado, é um liberalismo como um todo, ou seja, faça aquilo que o mercado deixar. Com a sua visão. Eu acho o seguinte, nós temos, de fato, esse discurso liberal que vem principalmente por parte do Paulo Guedes, da Escola de Chicago, mas eu acredito que o Estado e o mercado são indissociáveis. O livre mercado por si só ele não funciona. O Estado, para garantir desenvolvimento, para garantir crescimento, ele precisa, de alguma forma, dar incentivos para o mercado. Então é uma relação próxima que a gente não consegue evitar. Esperar que apenas o mercado se autorregule, na minha opinião, é uma utopia. Eu acho que nós temos que pensar em formas de fazer com que a relação entre mercado e Estado, que é uma relação antagônica, é uma relação muitas vezes contraditória, ela encontre pontos em comum que façam com que haja ganhos para ambos os lados, tanto para o Estado quanto para o mercado. Então eu adoto uma linha de pensamento que eu acho que o Estado ele deve sim ser o interventor da economia. Existe algum país do mundo que é absolutamente liberal? Que é absolutamente liberal? Absolutamente não. liberal. Todos os estados, por mais que eles argumentem que são liberais, os estados eles intervêm de alguma forma na economia. Pode ser uma intervenção pequena, mas há intervenção. No mundo inteiro? No mundo inteiro. Ou seja, não existe a tese liberal propriamente dita, a não ser nos livros, nas escolas, etc. Existe uma tendência liberal, uma política liberal, mas sempre Estado e livre iniciativa negociando. Exato. Nesses casos, a gente tem um Estado mais enxuto, que se dedica a algumas coisas na sociedade só e deixa o resto para o mercado. Então, isso é aquilo que se chama Estado mínimo. É um Estado que afeta bem menos a economia do que um Estado keynesiano, um Estado de bem-estar social. Mas, no geral, nós temos no mundo Estados que intervêm na economia. Rodrigo Galo, nós agradecemos muito a sua participação. Eu é que agradeço. Agradecemos todo o conhecimento acumulado, esperando ter contribuído para o conhecimento de uma forma geral, com foco na visão social. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!